No estudo de hoje, vamos falar sobre o escudo da fé. E começa dizendo: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que é o nosso adversário. Efésios 6,16. Para protegermos a fé, devemos o fazer com a nossa própria fé, vivendo por meio dela, obedecendo a palavra de Deus, usando-a constantemente, para não aceitar as dúvidas, os medos, o passado, coisas que o diabo sopra, e uma vez se aceita, neutraliza a ação da fé. A fé é a condição, como lemos no último estudo, para que uma pessoa possa receber as bênçãos e a salvação eterna. A visão de Deus para o ser humano é levá-lo a viver pela fé, na dependência dele. A visão do diabo é anulá-la através do mencionado acima. E mais uma série de coisas. Ou seja, tanto Deus quanto o diabo visa a fé. Um para a salvação e vida de qualidade, o outro para a perdição e vida de fracasso. Assim diz o texto: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que torna-se galardoador, recompensador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Muito bem. Pastor, como faço eu para ter fé? A Bíblia diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é uma certeza. Agora, como que essa certeza vem? Ou certeza em quê? Então, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como faço para ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o ouvir, que Jesus até mencionou, ele até usou alguns termos aqui, quando ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, quem tem ouvidos, ouça. O ouvir não é a audição, é praticar. Se você é uma pessoa que não busca na palavra uma direção, seja para o que for na tua vida, se você não tem tempo para a palavra, repito, a fé vem pelo ouvir. Sua fé vai desfalecer, ela vai minguar. Você nunca vai crer. Por mais que você venha à igreja e agora você receba um pouco dessa palavra, ou o testemunho te deu um pouco dessa palavra, ou o bispo na rádio te deu um pouco dessa palavra, se você não buscar na palavra, sua fé vai desfalecer a cada dia. Repito, como faço para ter fé? Como faço? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de quem? Então, quem não lê a palavra e não pratica, você nunca vai ter fé. E a pouca que você tem, lembra que Jesus falou para os discípulos: homem de pequena fé, por que duvidastes? Essa fé vai estar mesclada com sentimento. Muito bem. Então, o primeiro ponto você já sabe. Para que eu tenha fé, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar na palavra. Ouvir é praticar, obedecer. Deus pede, perdoa. Eu perdoo e tenho experiência com Deus. Deus pede, abandono o mundo. Eu abandono o mundo, as coisas que me separam de Deus, e eu tenho experiências com quem? Com Deus. O Espírito Santo é uma delas. Deus pede, se desvia do mal, abandona os vícios, dá as costas para o pecado. Eu dou as costas para o pecado, aceito Jesus
e começa a ter experiências com Deus. Não adianta. Eu não terei experiências com Deus se eu não praticar a palavra. Ponto. Agora, aqui no livro de Pedro, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé. Então, Satanás, ele está ao derredor, né? Longe. E ele está analisando você para te derrubar. Me analisando para me derrubar. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, tentações, propostas indecentes. Ele vai usar o adultério, ele vai usar o sexo, a mentira, o ódio, a mágoa, a fofoca. Ele vai usar tudo. Ele vai tentar te derrubar. Ele vai começar a jogar os seus dardos, lança. Ele vai jogar tudo. Ali diz, resisti-lhes firmes da fé. Muito bem. A arma que eu tenho contra o diabo, que é a fé, ela só funciona mediante uma consciência limpa diante de quem? De Deus. Que é outro versículo. Esse que eu li está em 1 Pedro 5,8. O outro diz assim, ó, 1 Timóteo 1. Mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Quando eu me coloco diante de Deus, por exemplo, em oração. Então eu estou fazendo isso porque eu creio. Eu não vejo Deus, você vê Deus? Eu fecho os olhos, ó Deus. Eu me coloco na tua presença em nome de Jesus, porque está escrito que se pedirmos alguma coisa em teu nome, o Senhor fará. Na hora que eu entro na presença de Deus, eu vou pedir algo a Deus. Se eu tenho uma boa consciência com Deus, a minha fé vai me sustentar naquele momento. Na hora que eu estiver falando com Deus, eu não vou ter dúvidas. Na hora que eu estiver falando, eu vou dizer, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho obedecido a tua voz. Eu larguei isso, eu larguei aquilo, eu tenho feito a tua vontade. Ó Deus, eu não aceito que essa situação ou aquela, essa investida, essa perda, esse problema fique de pé. Na hora, minha fé se incendeia, ela cresce. Porque a minha consciência me diz que eu estou bem com quem? Com Deus. Você só vai conseguir resistir o diabo se você tiver uma consciência limpa com Deus. Pastor, não tenho. Limpe hoje. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos. Eu não vejo Jesus. E nem muito menos o tal paraíso que ele prometeu. Mas eu tenho certeza. Aliás, diz aqui, ó. Diz assim, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus. Pela graça nós somos, mediante o quê? A fé. Ou seja, eu não vejo Jesus, mas eu aceitei Jesus Cristo nas águas batismais, porque quem crê e for batizado será salvo. Eu tomei a minha cruz há 29 anos atrás, eu aceitei o modo de vida que o Senhor me propôs, e todos os dias, com o meu escudo da fé, eu me mantenho. O diabo tenta oferecer o mundo, ou a velha vida, mas eu me defendo e me agarro a essa esperança. Que meu nome está no livro da vida e que se eu morrer hoje eu estou salvo. Então, pela fé eu estou salvo. Pela fé eu aceitei Jesus. Não estou vendo ele, mas o dia que eu partir, eu vou abraçar a minha salvação. Tem que ter fé. Então a pergunta é, como está a sua fé? Em alta ou em baixa? Pastor, minha fé está em baixa. Por quê? Minha consciência tem me condenado. Limpe tua consciência. Confessa, Senhor. Ó Jesus, eu estou aqui na igreja, mas minha fé está afundada. Estou desanimada, porque eu sei, Deus, que eu estou fazendo um monte de coisa errada. Eu sei que eu não estou obedecendo, não estou te servindo. Tenho feito as coisas do meu jeito. Então muda.
Tem um versículo de Romano que diz assim: tendo plena certeza de fé. Vou lhe dar um exemplo da plena certeza de fé. Eu já dei esse exemplo, não sei se foi aqui. Digamos que nós atendemos 2 garotas jovens que estão na prostituição. Como já aconteceu em várias igrejas nossas, chegar pessoas nessa condição. Uma diz: pastor, todos os caminhos fecharam e me apresentaram essa vida, que é um demônio que faz a mulher entrar nessa vida, fecha todas as portas e bota um monte de homem para oferecer dinheiro para deitar com ela. Uma tem fé, quer Deus, mas não tem plena certeza de fé. A outra também está na mesma vida. Tem fé, quer Deus, mas tem plena certeza de fé. Como que é essa plena certeza? É o seguinte: a outra se batiza e decide largar a vida. Só que quando eu e você decidimos fazer algo para Deus, o diabo, que é o nosso adversário, que anda ao ele vai tentar provar para mim e para você que a sua ou a minha escolha não foi boa. Que no fundo você está agradando a Deus, mas Deus não está nem aí para você. Que você está fazendo as coisas para Deus e piorou. Então uma delas se aguenta, começa a tentar levantar a vida dela, vai trabalhando aqui, ali, aí não dá certo ali, aí começa a vir as necessidades. Dinheiro. Aí lá vem o adversário com os dardos. Coloca um homem na vida dela. Fala aí, vai lá, volta lá, Deus sabe da tua condição. Aí a pessoa, meu Deus, mas eu desci nas águas, batizei, falei para Deus que não ia vir para essa vida, mas eu estou com o meu aluguel atrasado, meu Deus. A conta de luz está atrasada. Plena certeza de quê? De fé. A pessoa não tem. Então o diabo coloca aquele que colocou antes, cheio do dinheiro. Vai lá, 1 horinha só, pega o dinheiro, resolve o teu problema. E aquela pessoa, por não ter plena certeza de fé, por não confiar em Deus, se entrega. Deus sabe. Pumba, volta para aquela mesma vida. Quando a pessoa quer, ela luta, ela pede ajuda à esposa do pastor, pede ajuda ao pastor, pede para o obreiro ajudar ela vai a Deus, ela abre um jejum, mas ela diz: eu não volto para essa vida, nem que eu morra. Ou Deus me ajuda, ou Deus me abre uma porta, ou Deus muda essa situação, voltar para essa miséria de vida que eu não vivo. Não volto. Ela tem plena certeza de quê? De fé. Deus é comigo, Ele vai ter que me ajudar. Mas voltar para o vômito, a porca lavada para o lamaçal, eu não vou voltar mais. Responda para você qual dessas você é. Você é da plena certeza de fé? Que não cede às propostas do diabo, às sugestões? Ou você é aquela pessoa que na primeira apertada que o diabo te dá, tu já volta a ser quem você era? Aí é que está. O escudo, somente você pode tomar, ninguém por si. A palavra é para todos. Mas obedecê-la, essa é a atitude de fé. Esse é o escudo, é praticar essa palavra. Por isso que agora nós vamos tomar em mãos o corpo e o sangue, simbolizado pelo pão e o vinho. É muito séria a Santa Ceia. Se você diz: pastor, eu quero essa fé, poxa, eu quero me entregar para Jesus. O senhor pode me batizar, pastor? Posso. Quando? Hoje. Não precisa deitar dentro da água, não. Eu batizo você por aspechão, derrama água na sua cabeça. Se você já é batizado, então confesse e se arrependa. Lembre-se do teu voto lá no batistério: ó Senhor, eu prometo que eu vou mudar. Se humilha, fala: ó Deus, me ajuda. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar no teu caminho. Toma o teu escudo da fé. Amém? Quer viver uma vida em obediência a quem? A fé vem pelo ouvir, ouvir é praticar. Graças a Deus. Gente, não tem mistério, gente. Todo mundo é ser humano, todo mundo é tentado,
Mas se você tiver plena certeza de fé, se você usar o teu escudo, se você resistir o diabo, se você se entregar para Deus, não tem como tua vida não andar. Amém?